Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, dando o arranque aí para a nossa sexta temporada, 6 anos no ar ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí sobre desafios aí do comércio internacional, comércio agrícola internacional, especialmente na parte de commodities, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o trader Thomas Haad, da Trading Haad International. Thomas, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Cara, muito obrigado aí pelo convite, muita satisfação aí de fazer parte dessa edição aí. Um prazer, né, de começar a conversar, né, sobre essas inovações aí de comércio exterior. Muito bem, meu caro. Bom, para a gente começar, eu queria que você pudesse dar um brevíssimo perfil aí da Trading aí, que pelo que eu já pude acompanhar de algumas operações aí, tem um grande foco aí justamente nessa corrente de comércio aí entre Brasil e Oriente Médio, né? Corretamente. Foi, na verdade, como é que é? Coisa do destino. Desculpa, né? Se eu falo alguma coisa errada em português, é porque Imagina, eu fica à sou vontade. sou nascido nos Estados Unidos, mas eu moro no Brasil há 10 anos. Ah, E nem o dá que para perceber, acontece? meu caro. Já fala naturalmente. Tive que aprender na marra. Mas, assim, o que aconteceu? Quando eu entrei no mercado de exportação, né, de commodities, especificamente foi com café. E a primeira coisa que facilitou, assim, ou que meio que orientou, ou direcionou meus negócios para o Oriente Médio era pela fala de árabe, né, a fala da linguagem árabe que eu conseguia fazer e conseguia fechar um ponte, assim, ou aproximar o mercado árabe do mercado brasileiro. Não é que eles não faziam negócio antes, mas a comunicação é muito difícil. Sempre foi muito, muito difícil. E é um item-chave, né? Justamente que pode, no fundo, até levar ao fechamento ou não de negócios, né? Imagino eu, justamente essa questão da comunicação, né? Mas eu queria que você pudesse, mas aí com quais produtos você trabalha? Como é que é esse fluxo aí de trabalho de fornecedores brasileiros para mercados do Oriente Médio? Quais são os principais produtos aí que você faz aí essa intermediação? Então, o nosso maior volume desde que a gente começou é no café, mas a gente, com o tempo, a gente foi expandindo e fazendo operações com pimenta do reino, com arroz brasileiro, que é um mercado novo aí para os mercados árabes, e com gergelim, que é uma coisa muito interessante também de apontar, né? Apontar, porque também é um mercado novo aqui no Brasil até, a produção de gergelim. Ah, perfeito. Pelo que eu pude perceber aí, então temos assim, vamos dizer, alguns produtos de maior valor agregado que você está trabalhando, né? Justamente nesse sentido. Até em alguns pontos não são nem commodities, porque a gente for pensar, o gergelim não é uma commodity, né? É um produto até de maior valor agregado, né? Sim, sim, ele não se enquadra totalmente como um commodity, por quê? Porque ele não tem um bolso de valores para poder se parametrizar, só que ele é um alimento, é um alimento um pulse, né, que eles falam, que é vendido em grandes quantidades, como se fosse uma commodity, mas depende muito da oferta e demanda do mercado em si. Uhum. Perfeito. E você já está atuando nessa corrente aí de comércio há quantos anos? E aí eu queria que você já emendasse quais são, vamos dizer assim, as principais oportunidades que você enxerga para o agronegócio brasileiro nos mercados do Oriente Médio, em termos aí de produtos, o que você observa assim que há encaixe para o Brasil aumentar suas exportações para lá. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, para lá tem uma forte corrente, por exemplo, de carne de frango, né? O Brasil é um super Sim. exportador de carne de frango para o Oriente Médio. Então, se você pudesse primeiro dizer um pouquinho há quanto tempo você está trabalhando nessa parte dessa corrente comercial assim, e quais são os produtos que você vislumbra assim com mais oportunidades daqui em diante? Então, primeiramente, eu trabalho há 5 anos, eu tenho em minha empresa há 4, mas assim, ao total 5 anos assim, atuando direto no mercado de comércio exterior de exportação. E para falar do Oriente Médio, é uma coisa que é engraçado, né?
mesmo tendo dificuldade de ter essa relação de árabe e português, né? Porque até que não tem tanto árabe assim que fala inglês, mas eles gostam do Brasil, entendeu? Tipo, isso é uma coisa assim universal, em que seja de falando de exportação ou não, mas de cultura. O pessoal gosta do brasileiro, gosta do Brasil, da cultura, gosta muito de futebol. É uma coisa assim de muitos anos. Então, eles sempre têm um pensamento mais aberto como brasileiro. Então, se você conseguir, primeiramente, a ir para lá, visitar, você vai ser mais bem recebido, assim, pelo menos ao meu ver, né, as minhas experiências. E falando em questão de produtos, é interessante casar essa abertura, né, no caso, essa abertura mais fácil, a levar coisas novas para eles. Porque, dando um exemplo de arroz, um cliente meu, ele não tinha, como é que chama, noção que o Brasil produzia arroz para exportar. E até que o Brasil produz bastante, né, uma quantidade bem elevada. E não é dos top 10, mas é muita coisa. E esse cliente comprava sempre da Paquistão, Índia, que são mais assim próximos de lá, só que são mais conhecidos. E ele decidiu, com essa proximidade, essa abertura, obviamente ele também veio para o Brasil para conhecer a gente, a estrutura. Ele teve essa aceitação para poder assim, falar, gente, vamos testar, vamos fazer uma leva, assim, vamos fazer um container de arroz, um arroz branco, né, no caso, vamos fazer. E teve uma aceitação muito boa no mercado do Arábia Saudita, que nesse caso aqui específico a gente está falando de Arábia Saudita. Então é bom vocês ver o que tem de novidade para trazer para eles. Às vezes, não falando que nunca vai conseguir, ou não é interessante trazer produtos que já tem, mas eu acredito que seria muito mais fácil, ou muito mais interessante vocês ver oportunidade, coisas novas, né, que eles já não estão acostumados de saber, que o Brasil tem. Perfeito. Então, vamos dizer assim, um recado que você pode dar, por exemplo, para um empresário brasileiro que atua no setor do agronegócio é justamente, enfim, conhecer de fato como é que funciona esse mercado consumidor do Oriente Médio, porque tem muitas oportunidades lá que, de repente, a gente acaba nem sabendo, né? Sim, sim. É uma coisa, não vou falar básica, mas porque existe um investimento por trás. Mas, dando um exemplo, eu vou viajar para Emirados Árabes na semana que vem, estou indo para Dubai para participar de uma feira, e eu vou ficar lá visitando clientes depois. Só que é uma estratégia muito simples. Vai no supermercado, se você tem essa condição, vai no supermercado e vai atrás e olha lá como é que chama? QR Como é que Code? fala? Não QR Code, a tabela nutricional, onde que é fabricado o produto, de Perfeito. qual país que vem, e você começa a ver, tá importando de tal lugar, estou importando de tal lugar. Então, às vezes, com esse tipo de estratégia, você consegue identificar alguma oportunidade que o Brasil pode entrar por meio. Perfeito. E agora, bom, a gente ainda está vivendo em meio à pandemia e tudo. Nesse sentido, assim, as ferramentas digitais podem auxiliar, vamos dizer assim, para o empresário do agronegócio brasileiro poder prospectar mercados no Oriente Médio. Como é que você vê isso? Existe algo nesse sentido? Uma rodada de negócios, algo nessa abrangência, vamos dizer assim? Nossa, isso aqui é uma coisa, é um assunto até certo polêmico, assim, entre os profissionais de comércio exterior, porque existem as profissionais que gostam de fazer como é que chama? O jeito antigo, que é visitar aí pessoalmente, pesquisar, dar uma rodada por lá mesmo e ver no que dá. E existe esse troca assim para inclusão de tecnologia, aproveitar, usar o Zoom, usar o Meet para fazer rodada de negócios e esse tipo de reuniões. Eu particularmente gosto de misturar um pouco dos dois, só que em outros sentidos. Eu acho que nada vai trocar assim uma visita pessoal, uma feira pessoal, que tem que voltar a ter, inclusive, né, por isso que eu estou indo, né, agora. Mas existe a possibilidade de você contratar serviços de Big Data, né, que é um dos inovações assim, tecnológicas assim, mais recentemente que a gente vê nas várias aplicações assim no mundo, que você consegue tirar
tirar dados, você consegue receber dados de quem importa certos produtos em certos países. Então, você pode até escolher, tipo, quem são os importadores lá no Líbano de arroz, quem são os importadores em Jordânia de café. Então, você consegue ser mais assertivo quem faz o quê. Só que, mesmo assim, você não vai fugir daquele famoso cold calling, né? E mesmo que você tenha as informações da empresa, você manda um e-mail, a pessoa não sabe quem você é, mas você pode mandar um e-mail se apresentando, é melhor tentar ligar. Ou, caso dado, você tenha a condição financeira de investir, você vai lá e faz uma visita dessa maneira. Uhum. Agora, a gente fazendo um recorte aí para o comércio agrícola, assim, como é que você como, tá, vamos dizer assim, na intermediação dessa corrente, vamos dizer assim, né? O Brasil, ele é, vamos dizer assim, os compradores, importadores do Oriente Médio, ele já tem uma demanda de procura para o Brasil, para os produtos do agronegócio brasileiro, ou o Brasil ainda é meio desconhecido lá, ainda tem que abrir, desbravar os mercados? Como é que você enxerga isso? Tem demanda sim, eu enxergo que tem demanda sim, mas o brasileiro ainda existe muito medo de mexer com o Oriente Médio, por causa de língua, por causa de instabilidade em alguns países. Só que não é um bicho de sete cabeças. Então, é uma coisa que você precisa fazer o primeiro para sentir, para depois falar assim, putz, agora eu já conheço o trâmite, já conheço a operação, como é que funcionar, né? As documentações de exportação que geralmente são padronizados, né? E aí fica cada vez mais fácil. Então tem que perder um pouco de medo. O brasileiro tem que perder um pouco de medo. Embora que tem muitas empresas, tem muitos players agressivos, dá para ter mais. Bacana, Thomas, muito bem. Bom, agora eu queria pegar um ponto contigo aí, você já meio que já deu uma resposta nesse sentido, en passant, na sua última observação. Como é que você avalia hoje justamente aí as ferramentas, os processos de compra e venda aí do comércio exterior, assim, são, vamos dizer assim, processos que estão meio defasados? Isso é uma coisa que eu estou lutando contra isso aí hoje. Isso é talvez meu maior objetivo ou meu maior projeto por agora, né? Acho que vai ser por um bom tempo da minha empresa, que é o quê? É a automatização e a otimização e a aumento de eficiência mesmo no processo de compra e venda, tá? Entre o exportador e entre o importador. Entendeu? Então, eu já vi algumas ferramentas assim no mercado, alguns startups, umas empresas tecnológicas que declaram que ajuda ou que resolve esse problema. Só que, infelizmente, na realidade, não é bem assim. Esses tipos, startups, da maneira que eles têm feito, de fazer um marketplace, alguma coisa do tipo, a gente está um pouco longe. Não que é impossível, porque eu sou muito a favor da tecnologia, mas a gente está um pouco mais longe dessa realidade de ter um marketplace para commodities e tal, porque a verdade é que quem compra quer conversar com quem vende, entendeu? E como existe a negociação, eles não só no Oriente Médio, mas em qualquer lugar do mundo, Uhum. eles querem ter essa sensação de negociação ainda. Então, que é a parte humanizada desse processo. Sim, não pode ser Que totalmente automático, né? exatamente, pode ser semi-automático, pode ter uma parte automático, mas total, acho que a gente ainda está muito cedo para isso. Então, a minha empresa está em forma de digitalização, só que uma digitalização de microprocessos dentro da empresa, da operação, da parte aduaneira, da parte de logística, mas mesmo assim mantendo esse contato humano de compra, de venda, de negociação. Uhum. E é isso que você justamente está investindo aí, criando uma startup nesse sentido, se não me engano, é com esse objetivo? Eu não diria startup, por quê? Porque, assim, houve um pensamento, assim, esses dias atrás, que foi até engraçado. Eu estava conversando com um desenvolvedor, contando sobre essas ideias e tal, mas eu contei para ele que é o seguinte, eu tenho um modelo de negócio e ele funciona, entendeu? Ele já fatura, já é uma empresa há alguns anos, já tem referência de mercado. Então, ele é uma empresa de fato. Uma startup geralmente é uma ideia sendo executado para tentar validar se realmente existe uma demanda para aquilo, se realmente existe
um modelo escalável para aquilo. Então, eu acho que eu já não considero como um startup, mas considero uma digitalização da empresa para poder escalar mais vendas e integrar e incluir mais vendedores, mais fornecedores para o mercado internacional e mais compradores para o mercado brasileiro. Uhum. Então, você me corrija se eu estiver errado, mas o que você está observando aí justamente é que uma boa operação aí de comércio exterior, ela tem que mesclar, obviamente, o que as ferramentas digitais nos entregam em termos de dados para a gente transformar isso em conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente também não pode perder o lado humanizado das relações, que muitas vezes acaba contando. Tem que ser um modelo híbrido, né? Exatamente. É essa tecla que eu tô batendo agora, recentemente, ainda mais agora em 2021, e é nesse sentido que eu tô indo. Falou perfeito. Legal, Thomas. Deixa eu pegar mais um ponto que eu acho importante contigo. Bom, a gente, obviamente, observa todo um avanço, assim, vamos dizer assim, de critérios, atributos, vamos dizer, socioambientais, especialmente ambientais, né, dentro do comércio. Eu queria entender, pedidos, por exemplo, que já vêm, assim, dos importadores, eles já vêm com alguma observação disso? Ah, eu quero uma determinada carga que tenha um compliance ambiental, isso já está sendo, vamos dizer assim, descrito assim no disclaimer assim dos pedidos ou não? Como é que você observa isso, até falando pela sua própria experiência? Cara, pela minha própria experiência, sendo bem sincero, não. Existe os, como é que chama? Como é que fala? Não as regras, mas as leis, as coisas que têm que ser cumpridos em relação de socioambiental e tal, as coisas que têm que ser feito, obviamente, só que uma coisinha a mais ou a menos, infelizmente não tem aparecido assim na minha frente, ou pelo menos não é que me lembro. Mas você acredita que isso vai ganhar corpo? É uma tendência? Certamente, né? Cara, eu acho que certamente vai ganhar tendência, mas não para todos os mercados. Eu acho que para eu tentar assimilar isso com alguma coisa, para não falar que nunca vi, no café especial, que é um mercado que é crescente no mundo todo, que é aquele café gourmet, aquele café de pontuação, que tem coisa. A gente já fez negócios com café especial também, que tem um valor muito agregado aí para o mercado, tanto para os produtores também. E a gente já viu alguns pedidos de como manusear, como cuidar do café, como ensacar eles de uma forma diferente. Não necessariamente aquilo que você está falando sobre socioambiental, mas já Um começa a ter um manejo, né? surgir isso, diferente. E certamente ele vai crescendo e tomando conhecimento, né, no futuro. Legal, Thomas, muito bom. Bom, a gente está caminhando para o desfecho aqui da nossa boa conversa. Você já falou isso, mas eu queria reenfatizar esse ponto contigo. Se você pudesse rapidamente também dar vamos dizer assim, um breve cardápio de quais são os produtos que têm mais chance de ganhar mercado lá no Oriente Médio, produtos agrícolas, alimentícios e tudo mais. De repente, alguma coisa direcionada também a produtos de energia renovável, enfim, se enxerga algum caminho nesse sentido também ou não? Então, cara, eu enxergo. Bom, aliás, é muito interessante você ter comentado sobre isso. Primeiro, falando sobre os produtos, alimentos aqui do Brasil, uma coisa, além dos produtos que eu já faço, existe um mercado muito bom para feijão, Oriente Médio, tá? Mais especificamente, Oriente Médio, Ásia Sul, que é um pouco assim, colado, ah, de mung beans, que fala, kidney beans, LSKB, que são light skinned kidney beans também. Então, são de variedades de feijão Uhum. que tem mercados para isso. E agora, em relação de energia renovável, bom, não é uma coisa muito renovável, mas é uma coisa um pouco mais. É um mercado que existe, que tem crescido aqui no Brasil, que eu vou falar, é carvão vegetal do eucalipto brasileiro. Perfeito. A gente conseguiu exportar carvão vegetal do eucalipto brasileiro, por Oriente Médio, Tá. entendeu? Então é um mercado interessante. É um mercado que teoricamente, o produto é muito barato mesmo, só que está tendo uma aceitação muito boa também.
obviamente tem que fazer toda aquela pesquisa e tal, mas é um produto que bom, eu não sou produtor, não sou muito, não conheço muito bem esse lado, mas eu sei que existem muitos produtores que fazem, né, dentro das próprias fazendas, a plantio de X produto, mais o plantio de eucalipto, que demora 5 anos para crescer e tal, Sim, e sim. É precisa uma ter uma saída para integração, aquilo. integração de culturas, que é uma grande tendência no Brasil hoje, isso. Sim, sim. Então eu achei muito interessante até você falar sobre isso, sobre energia, que você fala de energia, já pensei no carvão na hora. Uhum. Olha, muito bom, Thomas. Foi muito bacana a nossa conversa. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo que boa conversa, bom papo acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação e, por favor, pedir a gentileza aí, se você quiser deixar algum contato aí da sua trading aí para os empresários agrícolas brasileiros que quiserem aí informações de como abrir mercados aí no Oriente Médio, o espaço está aberto. Ótimo, rapaz. Então, utilizando as ferramentas de hoje, né, que é de tecnologia, eu acho que o jeito mais fácil de me achar é no Instagram. Em qualquer rede social você pode colocar meu nome, mas no Instagram que eu estou mais ativo todos os dias, né, @ThomasRaad, igual meu nome, ThomasRaad, simples e curto. Eu estou aberto a conversar com qualquer pessoa e ajudar esse mercado a continuar expandindo e crescendo. Legal. Tem algum e-mail também, Thomas? Cara, o e-mail da empresa é um pouco mais complicado, mas vou deixar aí para vocês. É thomas, arroba RAAD, né, sobre meu sobrenome, int.com. Então, esse é o contato direto para mim. Muito bom, meu caro. Agradeço aí uma vez mais. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.